Olá, amadinhos, voltamos. Olha, essa segunda aula aqui eu tenho um assunto super, very, mega importante para falar com vocês. Aliás, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada prioridade? É? Prioridade. Primeiro, prioridade. Vocês já ouviram falar? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, a gente vai iniciar essa aula falando sobre prioridades. A gente vai aprender um pouquinho sobre o que é prioridade, a gente colocar as coisas em primeiro. O que a gente está colocando em primeiro lugar na vida da gente, hein? Vocês que são crianças, né, 10 anos, 9 anos, o que vocês estão colocando como prioridade? O que é primeiro? Você acorda e pensa, eu tenho que fazer isso e isso, eu tenho que escolher isso e isso. É assim que vocês fazem? Ou vai levando assim, ou vai a Zeca Pagode, deixa a vida me levar? Então, hoje a gente vai pensar, a gente vai colocar, a gente vai refletir sobre essa palavrinha que é prioridades. Aí eu trouxe um textinho aqui de uma autora, de uma escritora que eu gosto muito. Quero apresentar para vocês ela também, porque vocês vão gostar dela também. Sempre que tiver o nome dela em algum textinho, esse texto é bem legal. Vou ler esse texto aqui, porque esse texto é dessa autora e essa autora é bem legal, tá certo? Na análise linguística, nós vamos continuar com as palavras de ligação, que são as palavras que vão ligar, né, as partes de um texto, elas vão ajudando a tecer o texto e junto com essa ligação nós vamos construindo o sentido do texto. Então tem muita coisa legal, vem ficar com a professora aqui que a gente vai sair mais sabido dessa aula. Certezinha que vamos, certo? Vamos para a leitura? Hora da leitura, né, amados? Não pode faltar. Então, olha só que legal, o assunto é prioridades. Vamos ver aqui como é que a autora começa. Muito do que gastamos e nos desgastamos nesse consumismo feroz podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato. Tá falando também do consumismo, né, gente? Vocês já perceberam aqui, né? Uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano. Um fim de semana em família, em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não é o meu caso, eu amo, tá, meus amados? Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade, mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso são. Representam uma escolha de vida, uma postura interior. Olha que texto bacana, que texto profundo, meus amados. Nunca fui modelo de nada. Graças a Deus, né? Mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Cada um que examine o baú de suas prioridades e faça a arrumação que quiser ou puder. Que seja para aliviar a vida, o coração e o pensamento, não para inventar de acumular ali mais alguns compromissos estéreis e mortais. Meus amados, esse é um textinho da Lia Luft, né? Ela é uma escritora maravilhosa, escritora moderna, estamos aí. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse texto, quando ele fala, olha, cada um que examine o baú de suas prioridades e faça a arrumação que quiser ou puder. Ora, meus amados, muitas vezes a gente deixa o pai da gente doido, a mãe da gente doida. Eu conheço umas criancinhas, viu, amadinhos? Vou contar para vocês quem é não, mas eu conheço algumas que quando vê uma coisa no supermercado ou no shopping, a mãe tem que dar. Ou dá, ou faz um escândalo, faz uma confusão. E esse texto aqui, ele nos incita a gente refletir um pouquinho sobre essa coisa, né? Então, você fez aquele aperreio todo, você fez aquele escândalo todo, você ficou de birra com a sua mãe, de birra com a avó, você ficou de birra com o pai, porque o pai não pôde lhe dar, sei lá, aquela coisa, aquele sapato, aquele tênis, aquilo que você estava querendo. Então, o tênis, olha, amados, esse texto, ele nos leva a refletir sobre essas coisas. Será que a minha mãe merece eu fazer esse escândalo todo no shopping, no supermercado, por conta disso?
Será que a minha mãe não me dá muito mais do que isso? Se ela está dizendo que não pode dar agora, isso não é prioridade para mim, né? Isso não é prioridade para a minha vida. Se fosse, minha mãe dava um jeito aqui. Principalmente nessa idade que vocês estão. Então, esse texto é para a gente refletir. Ó. O que é que ela fala? Ó, resistir a certas tentações é burrice, tudo bem. Mas, ó a palavrinha de ligação aí, né? Dando um sentido aí de contrariedade, de uma adversidade. Olha, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Se você fugir da tentação de aborrecer o pai, a mãe ou a avózinha de comprar aquilo, pode ser muito mais, pode ser crescimento e muito mais alegria. Tudo bem? Você refletir, você ponderar, deixar para depois, deixar para uma outra oportunidade. Mostra que você está bem mais, né? Bem mais experiente, bem mais compreensivo. Ih, gente, vem mais um monte de coisa legal, tá bom? Então, quando você chegar no supermercado, você chegar no shopping, que tiver aquele negócio maravilhoso, que na sua cabeça, naquele momento é maravilhoso, mas a mãe não pode, o pai não pode, reflita, pense no texto. Pense no que a Lia Luft está dizendo para nós. E a tia vai fazer isso aí também, tá bom, gente? Eu vou fazer isso aí para mim, super para mim também, tá certo? Então, vamos lá? Ah, tem dois assim, prioridades na vida. Aí ela é, mas aqui não é mais a Lia Luft, tá, gente? Isso é porque eu botei pra gente pensar bastante sobre essa coisa de prioridade. Olha só. Prioridades. Seu relacionamento com Deus, seu casamento, seus filhos, seu trabalho. Quem troca a ordem falha na vida. Se eu coloco o meu trabalho primeiro do que a minha relação com meu Deus, eu estou errando, né? Eu estou errando as etapas. Estou errando, assim, a ordem do lugar, tá certo? Se eu coloco meu filho, seu casamento, seus filhos e seu trabalho. Tem que ser nessa ordem. Primeiro o relacionamento com Deus, depois o casamento, depois o filho, depois o trabalho. Para nós que somos adultos. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Seja sua. Meus amados, vamos ser a nossa prioridade. A minha prioridade é o quê? Você, enquanto criança, sua prioridade é o quê? É fazer suas agendas, é ficar na frente da TV assistindo as aulas, ou ir para a sua escola, tá? Ou ir fazer suas agendas. Essa tem que ser a sua prioridade, que vem em primeiro lugar. Fora relacionamento com Deus, família, parará, essa coisa que a gente já falou. Tá bom assim? Então, dito isto, vamos para a análise da língua. Vocês viram que nós vamos aqui esmiuçar esse texto, né? A gente chegou bem pertinho do que a gente queria, tá bom? Vamos para frente? Palavras de ligação. Tem atividade oral e escrita, isso aqui é o livrinho de vocês, tá bom? Olha só o que foi que a professora colocou aí, meus amados. Coloquei essa corrente aí para vocês. E tem aí esse ponto de interrogação unindo uma corrente à outra. É justamente isso que faz as palavras de ligação. Ela vai unir uma parte do texto a outra parte do texto. Quando ela faz essa união, ela traz consigo já vários sentidos. Nós vamos escolher que sentido que tem aquela palavra ali naquele texto, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui? Ó, existem palavras e expressões empregadas para fazer a ligação entre partes de um texto. Estas palavras nos ajudam a construir sentidos dentro do texto. Tudo bem, né, amadinhos? Aí a gente já está... Agora, olha só. Essas palavras de ligação que nós estamos falando, estas palavras dependem do contexto para estabelecer relação de sentido própria. Exprimem várias ideias. Amado, essas palavras dentro do texto, elas vão precisar do texto para a gente ver, está falando sobre o quê? Que ideia que ela quer apresentar aqui nesse texto, essa palavra? Aí nós vamos captando, que nós agora estamos nos tornando meio que leitores já proficientes, tem o nosso projeto, vocês estão lendo todo dia, vocês estão lendo o livro de estudo mesmo, que é o livro didático, mas também vocês estão lendo livrinhos paradidáticos, livrinhos, a leitura como entretenimento, então vocês já estão mais ou menos sabendo aí pescar a palavra e dizer o significado, dizer o que ela quer trazer, a ideia que ela quer trazer dentro do texto, tá certo? Vamos aqui. Olha só o tanto de amor para vocês. As palavras de ligação exprimem relação de sentido e podem nos dar ideia. Gente, esses emojis aqui, né, que vocês chamam, todas têm um sentido, todas trazem as palavras, ó.
A palavra de ligação, ela pode trazer para a gente a ideia de acréscimo, né? De acréscimo. Aquele exemplo que eu dei primeiro para vocês. João comprou biscoito, comprou pirulito, comprou picolé e bombom. Tá bom assim? E bombom? Então, assim, o i aí tá dando a ideia de acréscimo, de comprou mais coisas. E bombom. Estão ligados aí? Gente, vocês são demais, né? Contrariedade. Amados, eu até falei com uma professora que eu admiro e gosto muito dela, que a gente estava conversando sobre, quando a gente estava planejando, conversando sobre essa questão aí da palavra contrariedade, é de contrariar a expectativa, tá? Deixa eu pegar um exemplozinho aqui para vocês. Pronto. João estudou muito, mas não fez uma prova boa. Isso não é verdade, tá, gente? Isso não acontece. Quem estuda muito geralmente faz uma prova boa, geralmente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a palavra mas, né? A contrariedade, no sentido de que contraria a expectativa. Olha, se o João estudou muito, a minha ideia, o que eu espero é que o João faça uma boa prova. É que o João passe, não é verdade? É isso que a gente espera. Mas aí nós fomos contrariados na nossa expectativa com a palavra mas, a ideia que ela vai me dar. É de oposição, é de contrariedade, tudo bem? João estudou muito, mas não passou. Vocês estão, amadinhos, transferir aqui, vocês estão compreendendo o que a tia está dizendo? João estudou muito, mas não passou. Então, essa palavra aqui, o mas, ela me dá a ideia de contrariedade. Alternância, pode me dar a ideia de alternância também. Quando as professoras colocam para vocês assim, gente, a letra A, B, C ou D, ela está te dando a alternativa, tudo bem? Ou isso, ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, tudo bem? Causa. Essas palavrinhas de ligação também, meus amados, dentro do texto, elas podem me dar a ideia, ter o sentido de causa. João atrasou, tá, por causa que, por conta que, né, que o ônibus demorou, parará. É a causa, o motivo, a motivação, tá? Isso, meus amadinhos, eu vou ver dentro do texto. Quando a professora falou relação de sentido, é isso que a tia está falando, certo? Qual é o sentido? É de acréscimo? É de contrariedade? É de alternância? É uma causa? É uma condição? Como é essa questão da condição aqui? Deixa a tia dar bem aqui um exemplo para vocês entenderem. Sua mãe chega e diz, se você tirar uma nota boa, eu deixo você ir para a casa da sua avó. Casa de vó, casa delícia, né? Casa de vó devia ser chamada casa delícia. Então, sua mãe fala isso. Se você estudar, eu deixo você ir para a casa da sua avó. Observe que o se é uma condição, né? Ela só vai deixar você ir para a casa da sua avó se você estudar. Quem é que me dá essa ideia de condição? É o se, não é? Ou seja, se você não estudar, você não vai para a casa da vovó. Tá bom assim? Então, condição. Outra, ou mais, finalidade. Para que tu está estudando? Qual é a finalidade de você estar estudando? Estudando porque eu quero crescer na vida. Estudar é uma possibilidade de eu crescer na vida, né? Crescer na vida, gente, é crescer para ter dignidade, né? Ficar rico, milionário, não. Quando a gente fala assim, crescer na vida, é para a gente ter condições dignas de viver. Tá bom, meus amadinhos? O que mais? Ideia de conclusão. Maria estudou, logo passará de ano. É a conclusão que eu chego, né? Quando eu ligo, Maria estudou, logo passará de ano. Ou logo ligando aí, né? O logo ligando Maria estudou, a passará de ano. Tudo bem? Explicação. Essas palavras de ligação, amadinhos, de ligação, pode me dar ideia, o sentido de me explicar alguma coisa. O que mais? Consequência. Quando eu digo, João chupou tanto picolé que ficou doente. Com a consequência aí, né? Aí eu vou procurar o quê? Vou procurar a palavrinha que está ligando e que está trazendo essa ideia para mim de consequência.
comparação. Essas palavras de ligação podem me dar ideia de comparação, comparar uma coisa com a outra, um objeto com outro, uma pessoa com a outra, uma qualidade com a outra, podem me dar isso aí, quem vai me dizer? O contexto. E tempo, né? Essa palavra, a gente viu na aula anterior que é a palavra depois, né? Numa atividade que a gente fez na primeira aula, depois me dá a ideia de tempo, né? Depois eu passo na tua casa. O depois aí vai me dar a ideia de que de um tempo. Quando você chega, quando também vai me dar a ideia de um tempo, tá bom? Amadinhos, todos esses emojis que a tia colocou aqui, essas palavras que a tia deu aqui são algumas, mas existem outras, né? Outras ideias que as palavras de ligação elas vão me remeter. A tia colocou essas aqui só para ir abrindo a cabecinha de vocês. Ah, tia, isso aqui é uma conclusão, né? Ah, tia, isso aqui ele está explicando, não é? É, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, mas existem outras ideias sobre a questão das palavras de ligação aqui também, tá? Agora vamos brincar agora um pouquinho? Vocês gostam de tirinha? Gente, eu adoro tirinha. Não é o meu gênero preferido, mas é bem bom pra gente fazer de entretenimento, né? Então vamos lá. Olha só, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Olha a carinha do sargento triste aí. Aí o que é que o Dentinho fala? Talvez você tenha um talento tardio. Olha só que engraçado, né, gente? Meus amados, volto a lembrar, a dizer a vocês. Quando você pega o texto, ele é composto de tudo, não é só das palavras escritas. O texto ele é composto das imagens, o texto é composto do título, o texto é composto da mudança, é o texto multimodal, da mudança do tamanho de uma letra para outra, tudo isso aí é para a gente, para agregar sentido, para dizer alguma coisa para a gente, para nós leitores. Ou interlocutor lá também, que faz parte aqui do texto, tá certo? Vamos lá. Leia a tirinha e responda. Podemos inferir que Dentinho, podemos inferir, podemos concluir, podemos entender, podemos interpretar a partir dessas falas e a partir das imagens, né? Olha, não sei se é sargento, né, gente? É sargento, né? Esse tá com a mãozinha na cabeça, ele tá falando, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Olha a cara dele. Olha a mãozinha que ele está colocando aí nos olhos. É como se a nossa mãe dizendo, menina, eu tento, mas tu não entende. Então a professora, né? O que é que eu posso inferir? Aí eu tenho aqui as alternativas, eu tenho as alternativas. Amados, um minutinho para vocês verem essas alternativas. Acertem para mim, tá? Olha aí, ó. A1, botem na 1 aí. O que é que você pode inferir? Podemos inferir que Dentinho não atendeu às expectativas do seu superior. Ele diz assim, ó, eu tentei e tentei e tentei, mas eu simplesmente não consigo. Né? Questão 2. No trecho, eu tentei e tentei, revela que o sargento, para vocês, hein, amados, eu quero ver vocês aí nessa questão. Eu tentei e tentei, revela que o sargento, vocês têm aí A, B, C e D. Vamos lá, o que é que vocês colocam? Vamos lá, quero ver vocês. O que é que vocês colocam aí, meus amados? Qual a alternativa? A ou a B, ou a C, ou a D? Já sei que vocês acertaram, olha aí. Ele fez diversas tentativas que não foram bem sucedidas, né? Acrescentou, olha a ideia de acréscimo aí. E tentei, e tentei, e tentei, mais uma vez, tudo bem? Questão 3. No trecho, mas eu simplesmente não consigo. A palavra grifada introduz o quê, gente? A ideia de que o mas. Oposição, explicação, adição, alternância. O que vocês acham? Mas a gente ainda há pouco viu aquele exemplo da menina que estudou e não passou, né? Colocando o mas aí na frente. Estudou, mas não passou.
Foi a ideia de oposição, de contrariedade. E aqui eu tenho o exemplo nessa tirinha, mas eu simplesmente não consigo. A palavra grifada introduz uma ideia de... O que vocês acham? A, B, C ou D? Oposição. Quer dizer, quando você tenta, a ideia, meus amados, é que você consiga, né? E tentei, a ideia é que você consiga. Não foi o que aconteceu, por isso que é uma contrariedade, por isso que está contrariando, por isso que está se opondo à primeira parte do texto. Tudo bem? Olha aqui mais uma. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Aqui é Mafalda, né? O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso que nós somos. Gente, geralmente a Mafalda é umas críticas assim bem, né? Mas vamos lá. O trecho abaixo, que tem uma palavra com a ideia de adição, é... Adição, gente, a mesma coisa de acréscimo. Dessas alternativas A, B, C e D, qual que vocês acham que tem uma ideia de que está acrescentando alguma coisa, que está adicionando alguma coisa? Qual que vocês acham que é? A, B, C ou D? Hein? Olhem aí rapidão. Patia? Tempinho. Ah, estou cheia desse livro. Com lobos e ogros. O futuro da humanidade. Carne de imprensa. O que é que vocês acham? Letra B. B de belo, B de bonito, porque com lobos e ogro. Com lobos mais ogros, né? Com lobos mais ogro, mais isso, mais aquilo. O I aí é adição, meus amados. Questão 2. Qual a ideia que a palavra ou transmite no terceiro quadrinho? Gente, vamos por exclusão? Se não der, ó, vai por exclusão, é tempo. O ou me dá ideia de tempo. Me dá ideia de somar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa. Me dá ideia de dúvida. O ou me dá ideia de dúvida. Me dá a ideia de alternância. O que é que vocês acham? A alternância de alternativa. Onde é que fala, gente? É o ou transmite. Cadê o ou aqui? Tá em qual quadrinho? Somos ou não somos? Você tem duas alternativas. Você é ou você não é, tá? Então aí eu tenho o que? Ideia de alternância. Terceira questão, é possível concluir que a Mafalda no primeiro quadrinho está revoltada com o livro. Que livro é esse que a Mafalda tá zangada, gente? Ela jogou o livro no chão, o livro está aberto no chão, ela está zangada. Que tipo de livro é esse? O que vocês acham? Jornalístico, literário, religioso, familiar? Familiar? Estou cheia desses livros. Olha a dica. Amadinhos, a dica está logo no primeiro quadrinho, quando ela fala: estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem criancinha. Quais são os... É o livro jornalístico que faz isso? É livro religioso que faz isso? É um livro familiar que faz isso? Não é. Isso aí é um livro literário, isso é um livro de contos, né? A resposta aqui vai estar em religioso, mas não é religioso, viu, gente? É literário, tá bom? Vamos lá. Leia as frases e associe as palavras destacadas à ideia que ela transmite. Agora vai ficar bom. Agora o negócio vai pegar fogo, menino. Agora o negócio tá bom demais. Olha só, vocês têm as orações aqui de um lado e o outro eu vou dizer só para vocês a relação de sentido. Tá me dando a ideia de quê essa palavra? Vou logo direitinho aqui, tá, gente? O coronavírus aumentou na cidade. Por isso, todos devem usar máscara. A palavra que está ligando é por isso. E esse por isso me dá a ideia de quê? Me dá a ideia de conclusão. Eu posso concluir que todo mundo tem que usar máscara. Gelzinho, tá? Afastamento, distanciamento. Essa é a minha conclusão, né? Porque se ele aumentou, né? Eu posso concluir também isso, né? 2. O aluno faltou à escola, entretanto, fez atividade de casa. Olha isso, gente. Bom, se o aluno faltou à escola, eu devo pensar que ele não fez a tarefa, né? A minha primeira ideia é que ele não fez a tarefa se ele faltou, né? Mas nós temos aí o que? Uma oposição, uma contrariedade. Por quê? Entretanto, a palavra entretanto, ligando, né? Tá ligando e tá dizendo o quê? Fez a atividade de casa. Ele contrariou as minhas expectativas. Por quê? Porque ele fez sim as atividades de casa. Então isso aí é o quê? O entretanto aqui me dá a ideia de oposição. Adversidade, tá bom? Gente, amo de coração isso. Amo muito tudo isso.
O garoto estudou todos os dias para conseguir uma vaga na universidade. Meus amados, por que ele estudou? Para que ele estava estudando? Qual a finalidade desse estudo? Vamos ver aqui qual é a ideia que me dá? Explicação, condição, adição, finalidade. O que é que vocês acham? O garoto estudou todos os dias para conseguir uma vaga na universidade. De finalidade, né? Estudou para isso, tá? Próxima, por causa do tempo da tia. Os alunos realizaram as atividades e entregaram ao professor. Eles fizeram uma coisa, mais outra coisa. Fizeram duas coisas, então isso aí é adição. As escolas serão liberadas se a contaminação diminuir. Olha a condição aí, né? Vai ser liberada, tá, mas se a contaminação diminuir, ok, meus amados? É uma condição. Quando é que as escolas vão ser liberadas? Quando a contaminação diminuir. Não é isso que diz aqui? Se a contaminação diminuir, né? 6. Hoje não irei para a aula porque estou me sentindo muito doente. Isso é uma explicação, né? Por que você não vai para a aula? Porque, vou explicar, porque eu estou me sentindo muito doente. Então, porque é uma palavra de ligação, está ligando o quê, gente? Está ligando a oração. Hoje eu não irei para a aula. Poderia ser só ponto. Mas eu tenho aí o porquê para ligar a outra parte da minha fala. Estou me sentindo muito doente, tudo bem? Ideia de explicação. Trouxe aqui duas manchetes para vocês rapidinho. Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Olha o mas aí dessa manchete do jornal O Globo. Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. O mas é o que, gente? O mas aí é uma contrariedade. Por quê? Se os crimes crescem, a ideia é que você tem que investigar cada vez mais, né? Mas isso aí contrariou o quê? A expectativa, contrariou o que devia ser feito. Questão 2. Olha aqui a outra manchete. Trens e metrôs sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Temos aí uma adição, aconteceu uma coisa mais outra coisa, ok, meus amados? Contrariedade na primeira, o mas, e aqui um acréscimo na segunda, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Sobre o trecho destacado, na manchete abaixo é correto afirmar que a ideia exprime, a ideia de quê? De acréscimo, tudo bem? O que foi que nós estudamos hoje, meus amados? Leitura e compreensão dos textos lidos e verbo, uso e tempo no passado das histórias. Não foi palavras de ligação. Tá errado aqui. Foi palavras de ligação que nós estudamos, tá bom? Então, amadinhos, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, novamente, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui servindo. Agradecer a vocês pela interação e dizer a vocês, sempre possível, ajudem, dê a mão, custa nada, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê depois, se Deus quiser. Beijo.